Olá, amigos do Estratégia Concurso. Aqui é o professor Herbert Almeida. Nós estamos no nosso curso de Direito Administrativo. Estamos estudando os atos administrativos e começamos a trazer aí as classificações. Já falamos sobre os atos discricionários e os atos vinculados e agora nós vamos entrar nas demais classificações aí dos atos administrativos. Agora, especificamente, nós vamos falar sobre os atos gerais e os atos individuais. Antes disso, porém, eu vou trazer um quadro em que a gente coloca todas as classificações mais comuns aí na doutrina e também nos concursos públicos. Então vamos para a tela. Essa aqui foi a última tela que a gente viu na aula anterior e agora seguindo aqui. Classificações dos atos administrativos. Então, a gente já falou aqui sobre os atos discricionários e vinculados. Vamos começar a falar agora dos atos gerais, ou ato geral e o ato individual, ato interno ou externo, simples, complexo ou composto, atos de império, de gestão, de expediente, constitutivo, extintivo, modificativo e declaratório, ato válido, nulo, anulável e inexistente e, por fim, o ato perfeito, eficaz, pendente e consumado. Ok? Pode vir para mim? Essa não é a única classificação possível, também não existe 100% de concordância na doutrina, mas é uma sistematização muito comum em provas de concurso, adotada em provas, é a mais comum e é o que aparece também na literatura especializada para concurso público. Então, digamos assim que é uma linha mais próxima do que a gente pode fazer aí dentro da sistematização da doutrina. Então, vamos para a tela. Então, agora nós vamos começar a falar especificamente dos atos gerais e dos atos individuais. De imediato, a gente já consegue verificar o seguinte, os atos gerais, eles aplicam de forma geral, de forma mais abstrata, e os atos individuais têm destinatários certos. Então, vamos começar a colocar aqui o que são os nossos atos gerais. O primeiro ponto, a principal característica, talvez, dos atos gerais é o seguinte, eles não possuem, ou eles são sem os destinatários certos. Não existem destinatários determinados ou definidos expressamente num ato geral. Por isso, a gente costuma dizer que eles são atos que possuem a tal da generalidade ou ainda, na verdade, e abstração. O que quer dizer isso, professor? Pode explicar um pouquinho melhor? Veja comigo. Atos que possuem generalidade e abstração normalmente são as leis. As leis elas vão se aplicar a todos os destinatários que se enquadrarem naquela hipótese e a todas as situações que podem ser enquadradas a determinada situação. Então vamos pegar, por exemplo, uma lei que defina a infração de trânsito de ultrapassar o limite de uma via pública. Em todas as situações em que uma pessoa ultrapassar o limite de velocidade em qualquer via pública a gente vai ter uma situação de cometimento de infração. E se essa pessoa, se existir um agente lá ou algum mecanismo capaz de capturar e de confirmar essa infração, a pessoa vai sofrer aí poderá sofrer a penalidade. Então vejam só, nesse caso estou falando de lei. A lei definiu uma situação geral e abstrata. Toda vez, em todas as vias, qualquer destinatário, não importa qual seja o destinatário que está dirigindo, que ultrapassar o limite nessas vias, poderá sofrer a sanção. Da mesma forma, os atos gerais, eles possuem generalidade e abstração. Por quê? Porque eles se aplicam a situações indefinidas, a várias situações. Não possuem um destinatário certo, nem tampouco uma única situação. Vamos pegar lá uma instrução normativa que disciplina aí determinado direito que o particular pode solicitar à administração. Quando ele chegar lá, qualquer destinatário que possa se enquadrar na situação, qualquer pessoa vai chegar lá e observar aquilo lá poderá receber o direito, por exemplo. A gente tem destinatários indeterminados e situações aí várias que podem ocorrer, tá ok? Então foi para a tela. Por isso mesmo que a gente fala que os atos gerais, eles possuem a famosa normatividade.
Esse tipo de ato, ele difere pouco das leis. Vem para mim. Eles diferem muito, a característica deles, eles diferirem pouco do que vem na lei. A diferença principal que vai ver é o seguinte: enquanto a lei é um ato primário, a lei ela possui respaldo no texto constitucional e por isso ela pode inovar na ordem jurídica, os atos gerais, eles não possuem essa capacidade. Um ato geral não pode criar o que a gente chama de direito novo, ou seja, ele não pode impor obrigações, nem pode criar novos direitos para os seus destinatários. Por exemplo, a legislação de imposto de renda. Existe uma lei que determina que a pessoa que ultrapassar determinado valor, anualmente vai ter que fazer uma declaração, lá, um ajuste anual do seu imposto de renda. Então veio uma lei, essa lei é um ato primário, a lei que criou essa obrigação de declarar o seu imposto de renda. Os atos, vamos pegar lá os atos da Receita Federal, que disciplinam, que detalham isso, são atos gerais. Esses atos não estão criando uma nova obrigação, eles estão apenas estabelecendo critérios, estabelecendo a forma de envio da declaração, a periodicidade de envio, os mecanismos ali para que a gente possa dar execução, que a gente possa cumprir de fato o que está previsto na lei. Vejam só então, que enquanto a lei pode criar direito novo, os atos gerais não podem fazer isso. Além disso, as leis normalmente, a gente sabe aí que atipicamente a gente vai ter situações diversas, mas normalmente advém lá do poder legislativo. Ao passo que os atos gerais, eles advêm da administração pública. Então, além da gente ter o aspecto de qual órgão que edita, a gente também tem a situação de que os atos gerais não inovam na ordem jurídica. Foi para a tela. Então, a gente tem aqui, não inovam, de forma bem rápida, na ordem jurídica. Ou seja, eles não podem impor direitos ou obrigações. E aí agora a gente começa a entrar em algumas características, outras características dos atos gerais. Um ponto importante é que todos os atos gerais são atos discricionários. Isso aqui é relevante, porque isso realmente pode aparecer na sua prova. Vem para mim. Pessoal, desde já adiantando aí uma forma de ato geral, é um decreto regulamentar do presidente da República, quando vai regulamentar determinada lei. Vejam só, se cabe ao presidente da República regulamentar a lei, estabelecendo ali as suas normas, obviamente que esse ato é um ato discricionário. Discricionário que eu digo quanto ao conteúdo que a gente terá no decreto. Até vão existir situações em que uma lei pode até querer fixar aí um prazo, mas o conteúdo da edição do decreto presidencial, do decreto regulamentar, ele é discricionário. As instruções normativas, portarias e vários outros nomes aí que a gente teria de exemplo. Então foi para a tela. Então são sempre atos discricionários. Outro ponto importante é que os atos gerais prevalecem, vejam só, prevalecem sobre os atos individuais. Como assim? Pode explicar melhor, professor? A gente vai ver aí a outra categoria de atos, que são os atos individuais. Os atos individuais são aqueles com destinatários determinados. Então, vem para mim. Suponha que uma norma, ela vem editar aí quais são os procedimentos para que a administração faça uma notificação dentro de um processo administrativo, num órgão que faz a apreensão de uma mercadoria. Quando o agente público responsável vai editar e vai notificar o particular sobre para ele poder se defender, vai fixar ali determinadas condições para que ele faça a sua defesa, esse vai ser um ato individual, porque ele vai alcançar um destinatário determinado, aquela pessoa que, por exemplo, teve a sua mercadoria apreendida. Só que ele tem que fazer esse ato individual seguindo um ato geral que editou a forma em que isso vai ser realizado. Esse nosso processo aqui, vamos supor que existe esse ato geral. Essa notificação ela tem que ser pessoal, você tem que conceder 30 dias para que a pessoa se defenda e a defesa pode ser encaminhada por tal mecanismo e a partir daí a autoridade vai analisar a defesa. Então veja só,
O ato geral determinou a forma como vai ser realizado o ato individual. Então a gente tem o seguinte, os atos gerais, eles sempre vêm abaixo da lei, eles seguem o conteúdo da lei. Quando a gente vai editar um ato individual, além de seguir a lei, a gente ainda deve seguir o conteúdo do ato geral. Então, quando o presidente da República edita um decreto regulamentar, normatizando determinada situação para a administração pública, obviamente que o agente público, quando vai editar um ato, o ato individual, deve seguir o que está na lei e também o que está no decreto regulamentar. Muito simples de entender, ok? Foi para a tela. Só aproveitando para acrescentar mais uma informação aqui no seu resumo, para ficar completo, a gente só coloca lá, submetem-se, isso aqui é o óbvio, né? Mas submetem-se às leis, no sentido de que a lei vai limitar aí o conteúdo do decreto, ou melhor, do ato normativo. Prevalecem sobre os atos individuais. Para obter eficácia, eles devem ser publicados em meio oficial. Atos gerais, obrigatoriamente, devem ser publicados no meio oficial. Isso quer dizer o quê? Vem para mim. O presidente da República editou um decreto regulamentar. Pessoal, obviamente que esse decreto só vai ter eficácia, ou seja, só vai produzir os efeitos jurídicos, só vai disciplinar a atuação administrativa quando ele for publicado. Por quê? Primeiro, porque ele vai alcançar várias situações. Segundo, que muitas das vezes os atos gerais eles também alcançam aí destinatários externos. Então, obrigatoriamente, com condição de eficácia de todo ato normativo é a publicação em meio oficial. Quando a Secretaria da Receita, ou melhor dizendo, quando o Ministério da Fazenda e um outro ministério resolve elaborar uma instrução normativa, uma instrução conjunta, eles têm que publicar isso como condição de eficácia. Foi para a tela. Devem ser publicados. Ponto interessante, não podem ser atacados por recurso, ou seja, por recurso administrativo. Pensa o seguinte, vem para mim, quando um agente público, no exercício do poder de polícia, realizando lá uma atividade de fiscalização, notifica aí um particular, faz um auto de infração a um particular, isso é um ato individual. Ele fez uma auto de infração contra aquele particular que cometeu a irregularidade. Nessa situação, é cabível o direito de defesa e, posteriormente, ainda quanto à aplicação da sanção, um recurso. Ou seja, a sanção cabe recurso, sanção ato individual, houve o recurso. Então, os atos individuais sempre são passíveis aí de recurso. Por outro lado, os atos gerais, eles não são passíveis de recurso pelo administrado. Não pode você, quando sair lá um decreto do presidente da República editando uma norma, uma lei, não pode vir um particular e questionar administrativamente, ir lá apresentar um recurso para o presidente da República, solicitando ali que reveja esse ato. Não existe essa via. Não existe essa via para os atos gerais. Então foi para a tela. Só que isso não quer dizer que eles não submetem a nenhuma forma de controle. Eles são controlados pela atividade por meio de ADI, então vamos colocar assim, atacados, podem ser atacados, né? Por ADI, por ação direta de inconstitucionalidade. E além disso, aqui a gente chama de controle concentrado. Obviamente que somente aquelas autoridades que possuem legitimidade para esse ato. E também vem para mim, algumas autoridades podem fazer um ADI aí para solicitar inconstitucionalidade. Isso poderia acontecer o mais comum seria quanto a um decreto do Poder Executivo, por exemplo. Só que o particular, quando ele é afetado num caso concreto com base no ato geral, ele poderá entrar com ação judicial, só que aí o que acontece? Essa ação vai contra o ato individual. Incidentalmente será contra o decreto. Vamos explicar. O caso do auto de infração lá que eu mencionei. Suponha que esse auto de infração foi realizado, o agente administrativo realizou esse auto de infração com base numa norma prevista num decreto regulamentar. Só que esse decreto não possui respaldo legal, por exemplo.
O agente, o administrador que foi afetado por isso aí, ele vai entrar numa ação judicial contra o ato individual, contra o ato infração e incidentalmente contra a norma que está prevista lá no decreto. Vejam só, os atos gerais não são atacados por meio de recurso, não são atacados diretamente aí pelos administrados, somente de forma incidental. Você entra contra um ato individual que te afetou e isso incidentalmente vai atingir o ato geral ou então as autoridades competentes por meio de ação direta de constitucionalidade. Foi para a tela. Ao lado dos atos gerais, nós vamos ter os chamados atos individuais. Aqui resta pouca coisa para a gente fechar. Os atos individuais, desde já, vamos mudar a cor então, eles têm destinatários. E esses destinatários, eles são determinados. Por exemplo, a nomeação de um servidor para um concurso público. Então, a gente tem um destinatário certo. Esses atos, eles produzem efeitos concretos. Ou seja, eles têm os seus efeitos jurídicos imediatos. Então, vem para mim. Os atos gerais, como eles possuem aí a tal da normatividade, a gente vai ver que na prática eles são atos apenas em sentido formal, porque são editados pela administração pública. Só que eles não possuem efeitos jurídicos imediatos. Então, nessa situação, a gente vai ver, diferentemente, os atos individuais eles têm efeitos concretos, efeitos imediatos. Então, até mesmo um decreto executivo de efeitos concretos, veja só, não estou falando de um decreto regulamentar, estou falando de um decreto do Poder Executivo que desapropria um imóvel, ou seja, um ato individual, porque individualmente está desapropriando determinado imóvel, ele possui efeitos concretos e possui um destinatário certo. Este aqui é um ato individual. Agora, suponha que a gente tem um decreto, ou seja, a mesma forma do ato anterior, porém esse decreto é um decreto regulamentar. Está disciplinando, por exemplo, as regras sobre a apresentação da declaração de imposto de renda. Esse decreto não possui efeitos concretos, ele possui apenas generalidade e abstração e vai disciplinar as situações individuais. Foi para a tela. Além dos efeitos concretos, um ponto que pode causar dúvida é o seguinte: o ato individual ele pode ser singular. O que é um ato singular? Esse ato singular, ele tem um único destinatário. E ele pode ser, por outro lado, plurimo. O que é um ato plurimo? O ato plurimo é aquele que possui vários destinatários. Pode explicar, professor, porque ficou uma confusão aqui agora. Vem para mim. Esses vários destinatários do ato plurimo, eles são destinatários determinados. Vamos supor que uma autoridade competente faça a nomeação de 50 servidores aprovados no concurso público. Um único ato de nomeação para 50 servidores. Esse ato ele é plurimo, mas veja só, este ato, além de estabelecer efeitos concretos aplicados aos servidores, ele possui destinatários determinados. São os 50 servidores que estão sendo nomeados naquele momento. Então, o ato singular, ele alcança somente uma pessoa. Ele é um único destinatário. Vamos supor agora que a nomeação seja de um único servidor. É um ato singular. Agora, vamos supor que este ato, que ele seja plurimo, que ele nomeie várias pessoas. Então, vai alcançar vários destinatários. Ok? Foi para a tela. Então, não confunda ato individual com ato singular. O ato singular é uma espécie de ato individual, assim como também podemos ter o ato individual plurimo, quando vários destinatários, para ficar bem claro, vários destinatários determinados, ok? Diferentemente do que a gente viu nos atos gerais, sem entrar em muito detalhe, eles podem ser vinculados ou discricionários, a gente tem inúmeros exemplos. E a publicação não se exige em todas as situações. A publicação do ato individual, ela só vai ocorrer quando o ato onerar o patrimônio público,
ou então quando o ato tiver efeitos externos. Então vamos, dois exemplos. Primeiro, vem para mim. Ato que produz efeitos externos, nomeação do servidor. Então a gente vai, o pessoal que está aí fora, fulano e tal está sendo nomeado, você tem o prazo X aqui para tomar posse. Então é um ato que produz efeitos externos à administração. Um ato que onere o patrimônio pode ser, por exemplo, um ato que concedeu lá um direito para um servidor que vai ser remunerado por isso aí. Então a gente está atingindo o patrimônio público, ele vai receber um dinheiro por isso. Então os atos individuais, em regra, não vão precisar ser publicados, salvo se eles produzirem efeitos externos ou então onerarem o patrimônio público, tá ok? Muito tranquilo então da gente ter uma interpretação aí geral do que são os atos gerais e os atos individuais. No nosso próximo vídeo nós vamos continuar com outras classificações. Muito obrigado, até breve.